os descendentes da colação, né? Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum, imagina os filhos que estão concorrendo à sucessão do pai comum, são obrigados, para igualar as legítimas, trazer todos os bens que eles têm e conferir o valor da doação que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a parte disponível. Para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Para calcular a legítima, o valor dos bens conferidos ele é contado na parte indisponível, sem aumentar a parte disponível. Como assim? Imagine que morreu fulano, deixou 2 filhos. Os descendentes que concorreram à sucessão desse ascendente comum são obrigados a igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele recebeu em vida, sob pena de sonegação. Para o cálculo dessa legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível. O que é a parte indisponível? 50%, né? Então, esse valor dos bens conferidos, vamos colocar lá na parte indisponível, dos 50%, sem aumentar a parte disponível. Vamos aumentar a primeira legítima, né? A parte dos 50% indisponível. Ou seja, os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. A colação tem por fim igualar. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida nesse código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários os que receberam doação, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida nesse código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, do descendente e do cônjuge, descendente e cônjuge, desculpa, descendente e cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários, aquelas pessoas que receberam ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Então, obrigando também os donatários que receberam doações ao tempo do falecimento e não tiverem os bens doados, tem que vir falar. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima, não houver no acervo bem suficiente para igualar a legítima do descendente e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. O que isso quer dizer? Se computados os valores de todas as doações de todo mundo lá, colocou, somou tudo, ainda está devendo, não deu 50% do bem da legítima. Não houver acervo no bem, não houver no acervo bem suficiente para igualar a legítima dos descendentes do cônjuge. Os bens assim doados serão conferidos em espécie, então os bens doados vão ser contados em dinheiro, ou quando deles já não dispõe o donatário, ele não tem mais o bem, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Quanto que você não tem mais esse negócio, esse carro que o pai te deu? Quando o pai te deu, qual o valor que era esse carro? Então vamos falar o valor, mesmo que você não tenha mais, não está dando, qual o valor que era no tempo da liberalidade que você recebeu? Então é isso. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes do cônjuge e dos bens, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando dele já não dispõe um donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima, se computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima,
não houver assim no acervo bem suficiente para igualar as legítimas dos descendentes do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos pelo valor, ou seja, em espécie, ou quando dele já não dispõe o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade, ao tempo da doação. O valor de colação dos bens doados, o valor de colação dos bens doados, o que é colação? Traz para cá, cola aqui, traz aqui. O valor de colação dos bens doados será aquele certo ou estimativo, mais ou menos, ou é aquele valor específico, ou aproximadamente certo ou estimativo, que lhes atribuíram o ato da liberalidade, na data que recebeu a doação, né? Continuando, se do ato de doação não constar um valor certo, nem houver uma estimação feita naquela época, complica, hein? O que acontece nesse caso? Os bens serão conferidos na partilha, pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. Vamos imaginar, vamos calcular como valia isso no tempo da doação. Só o valor dos bens doados entrará na colação, tá? Só o valor dos bens doados que entra na colação. Assim, não assim os das benfeitorias acrescidas. O valor das benfeitorias acrescidas não entra, as quais pertencerão ao herdeiro donatário. Assim, o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão... volta. Só o valor dos bens doados entra na colação. Não assim os das benfeitorias acrescidas, ou seja, o valor das benfeitorias acrescidas não entra, as quais pertencerão ao herdeiro donatário. As quais pertencerão ao herdeiro donatário. Então, as benfeitorias é do herdeiro que recebeu a doação. As benfeitorias acima, né, da doação. Correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. Correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. Correndo à conta do donatário os rendimento ou lucro, assim como dano e perda que acontecer do bem que ele recebeu em doação. Então, só o valor dos bens doados que entra na colação. Agora, benfeitoria, rendimento, lucro, perda, dano que ocorrer em razão daquele bem doado, só o donatário vai se responsabilizar, o herdeiro donatário. São dispensadas da colação as doações. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível. São dispensadas da colação as doações que o doador... São dispensadas, não precisa trazer aqui para colar. O quê? As doações que o doador determinar que saiam da parte disponível, não é da parte da legítima, né? Os 50% é indisponível. Então, se o testador fala 50% não precisa sair, não precisa sair. Entendeu? Então, são dispensadas da colação aquela doação que o doador recebeu, o donatário recebeu, e o doador estabeleceu que saía da parte disponível, que não é dos 50% da legítima, contando que não a excedam, né, a parte disponível, computando o seu valor no tempo da doação. Então, são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que... Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita ao filho descendente que ao tempo do ato não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Repetindo.
Presume-se imputada na parte disponível aquela liberalidade, aquela doação feita para o filho, que no tempo do ato ele não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Quando que um filho não vai ser chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário? Eu não sei. Tá? Realmente eu não sei um exemplo desse para te dar, vou ficar devendo. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento? A dispensa da colação, ela pode ser outorgada pelo testador em testamento? A dispensa da colação pode ser outorgada pelo testador em testamento? Espera aí. Se tiver na parte disponível, eu já falei que pode, que o doador pode dispensar da colação as doações que estiverem na parte disponível, desde que não exceda da parte disponível. E aqui o artigo está falando que a dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Mas lembre-se que tem um artigo falando contando que não exceda. E tem esse artigo que não fala o contando que não exceda. Olha aqui. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Ponto. Se cair na VUNESP, uma questão falando assim: a dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Outra questão. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não excedam computado o seu valor ao tempo da doação. As duas estão corretas. Cuidado, as duas estão corretas. Existe uma que pode ser dispensada a colação pela vontade do doador em testamento, ponto. E tem uma que fala que pode ser dispensada desde que não exceda a parte disponível. Aqui, a outra fala assim: são dispensadas as colações, as doações que o doador determinar que saiam da parte disponível. Então, se o doador determinar que sai da parte disponível, você não precisa colar, trazer aqui porque está dispensado. Está da parte disponível? Você está especificando que está da parte disponível, então você não precisa trazer. Desde que não exceda o valor da parte disponível, já está dispensado. Agora, se não está na parte dispensada, está falando aqui, ó, a dispensa pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título. Então, além de... Tem uma que está na parte disponível, que já são dispensadas, e tem uma que não fala nada de estar na parte disponível. Olha que interessante. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título de liberalidade. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. São sujeitas à redução das doações. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. São sujeitas à redução das doações. Vamos reduzir as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. O excesso será apurado com base no valor que os bens tinham no momento da liberalidade. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. Pois bastante coisa, né? A redução da liberalidade, ela far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. Então, vai voltar para o monte, o excesso apurado. A restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem, em poder do donatário, em dinheiro. Espécie ou em dinheiro. Olha, para mim eram as mesmas coisas. Se não mais existir em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. Então, a redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem, em poder do donatário em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão,
observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. De novo, a redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A restituição será em espécie, ou se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. Então, a redução da liberalidade faz-se por quê? Pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. Sujeita-se à redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a cota disponível. Sujeita-se à redução, nos termos desses parágrafos antecedentes, a parte da doação feita a herdeiros necessários, que exceder a legítima e mais a cota disponível. Então, se sujeita à redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários, que exceder a legítima e mais a cota disponível. Se sujeita a essa redução, a parte da doação feita a herdeiro necessário, que exceda a legítima, mais a cota disponível. Você fez uma doação que passa da legítima, então vamos restituir, vamos reduzir. Sendo várias as doações aos herdeiros necessários, feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última data, até a eliminação do excesso. É um trabalhinho que o juiz vai ter que ter aí na hora de estar fazendo o inventário. Aquele que renunciou à herança ou foi dela excluído, imagine, renunciou à herança ou foi dela excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas para o fim de repor o que exceder disponível. Então, mesmo que você tenha renunciado, você fala, não quero nada. Eu fui excluído porque você é um assassino. Mesmo assim, você vai devolver as doações que você recebeu, por favor. Não importa se você renunciou, você vai devolver. Lógico que você devolveu. Você vai renunciar, você não tem que ficar com nada disso também. Mesmo que não renunciasse, tinha que devolver, renunciando mais ainda. Aquele que renunciou à herança foi dela excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas para o fim de repor o que exceder o disponível. Quando os netos, representando seus pais, sucederem aos avós, os netos, representando seus pais, sucederem aos avós, quer dizer o quê? Não tem. O filho morre, mas ele tem um outro filho. Então, o filho substitui o filho para receber a herança do avô, né? Seria o neto recebendo a herança que era do pai, que veio do avô. Então, quando os netos, representando os pais, sucedem aos avós, recebem a herança do avós, serão obrigados a trazer a colação, ainda que não hajam herdado. Ainda que não o hajam herdado. Ainda que não o hajam herdado. O que os pais teriam de conferir. Quando os netos, representando seus pais, sucederem aos avós, quando os netos, representando seus pais, sucederem aos avós, serão obrigados a trazer a colação, ainda que não hajam herdado, o que os pais teriam de conferir. Então, mesmo quando os netos, representando seus pais, sucederem aos avós, são obrigados a trazer a colação. Ainda que não hajam herdado o que os pais tinham, eles têm que catar o que o pai tinha e levar lá para a colação também. Aqui. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente. Tipo, minha mãe me banca, minha mãe compra comida para mim, minha mãe me ajuda, minha mãe cuida de mim. A minha mãe cuida de mim o tempo inteiro, obrigada. Então, não virão à colação os gastos ordinários que a minha mãe tem comigo. Então, eu preciso devolver para ela tudo que ela faz por mim. Essa é a minha maior motivação de passar nessa prova em primeiro lugar. Enfim, não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente. Não virão à colação os gastos ordinários do pai com o filho, tá? Esse leite que a minha mãe compra,
Eu não preciso devolver. Você imagina se eu tivesse que devolver? Você imagina o tanto que eu devo? Você imagina o tanto que eu devo? Nossa, devo tudo, devo tudo, devo tudo, 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 tudo. Minha vida, devo o que eu sou, devo o que eu... Tudo. Então, não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor na sua educação. Olha, então eu não sou mais menor, não é meu caso. Então eu teria que devolver. Enquanto menor na sua educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento, nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Não virão à colação os gastos ordinários dos ascendentes com os descendentes enquanto menor de idade. Na sua educação, lá no barão, estudo, sustento, vestuário, tratamento de enfermidade, enxoval, assim como as despesas de casamento. Ah, você é folgado, hein? Quer casar, ainda quer que o pai pague o casamento? Pelo amor de Deus, que vergonha essa cara. E ainda não vai ter que devolver isso? Puta sacanagem. Pai, olha, pai tem que ter muito amor pelo filho mesmo, hein? Uf, carrega nas costas o tempo inteiro, é o que Deus faz com a gente. O tempo todo nos carregando, nos cuidando o tempo todo. Enfim, não precisa vir à colação esses gastos, nem de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Imagina que o filho teve um assassino, matou alguém, um advogado, tipo agora o... Gente, eu não posso falar os nomes, mas aqui na minha cidade teve uma pessoa muito importante para mim, que deu aula para mim, uma pessoa incrível, que o filho dele foi preso por tráfico de drogas. E eu tenho certeza que isso é um absurdo, que assim, é uma pessoa maravilhosa, o pai não merecia isso, sabe? Já não basta a humilhação de... É humilhante, porque é um atestado de derrota, né? Uma prisão aqui na nossa cultura hoje, neste momento, é um atestado de derrota. É o fim da picada, como se diz. Então esse pai já está sofrendo, aí ele vai ter que contratar um advogado, vai pagar 100 mil no advogado criminalista para resolver esse problema, aí você imagina. Além de ter que pagar um advogado, quando ele morrer, o filho não precisa nem devolver esse dinheiro. O vagabundo. Nossa, tudo bem. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor na sua educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades enxoval, assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Não virão à colação. Acredite se quiser. 2011, as doações remuneratórias de serviço feito ao ascendente também não estão sujeitas à colação. O que seriam doações remuneratórias de serviço feito ao ascendente? Doações remuneratórias de serviço feito ao ascendente. Eu vou fazer um serviço para minha mãe. Ela me dá uma doação remuneratória com esses processos que eu ganho para ela. Inclusive foi quando eu comprei. Eu troquei de carro. Ou fiz esse escritório, foi alguma doação que a minha mãe me devolveu, né? Minha mãe vive me ajudando, foi tudo ela que eu tenho, então foi tudo graças a ela. As doações remuneratórias de serviço feito ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Então essas doações que eu faço de algum serviço para ela, ela me dá uma doação, me ajuda, né? Em algum processo que eu daria 20%, ela me dá 50%. Enfim, mãe é mãe, viu? Eu ainda não preciso devolver isso. Essa mãe eu vou te falar, viu? Ô mãezinha, não preciso devolver a colação. Essas doações feitas que eu recebo dela nos processos que ela é minha cliente. Não preciso levar a colação. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, a doação do pai e da mãe, por exemplo, no inventário de cada um se conferirá por metade. Calma. Lê 30 vezes que uma hora entra na cabeça. Sendo feitas as doações por ambos os cônjuges, pai e a mãe faz a doação ao filho, no inventário de cada um se conferirá por metade. No inventário de cada um que cada um deu metade, seria isso? Feitas as doações por ambos os cônjuges, no inventário de cada um fala que cada um deu a sua metade. Que era de metade dos dois, eu acho que é isso. E agora vamos começar a partilha, próximo áudio.